Irmãos, nós vamos dar continuidade à pregação de domingo. Segunda parte da pregação. Abra sua Bíblia, por favor. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 12. Agora versículos 7 a 10. O tema da mensagem que nós estamos ministrando é das visões gloriosas às aflições da vida. Das visões gloriosas às aflições da vida. Quem abriu, diga amém. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe, por gentileza, na sua Bíblia ou no seu celular. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, toca, Senhor, ilumina, age com a sua multiforme obra neste lugar, naqueles que estão nos assistindo. Que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que sejamos tomados, Senhor, de compreensão da Sua palavra. Por isso eu te peço, Deus, que o Senhor responda às necessidades de cada coração que estão assistindo ou aqui neste lugar. Que a sua palavra seja poderosa para pervadir mentes e corações para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Das visões gloriosas às aflições da vida. Esse texto é uma resposta que Paulo está dando com um certo constrangimento a falsos apóstolos que tinham se infiltrado na igreja de Corinto. E esses falsos apóstolos tinham um só intento: descredenciar, tirar a autoridade apostólica, pastoral do apóstolo Paulo, no que se refere ao seu cuidado com a igreja de Corinto, a qual ele plantou e pastoreou durante 1 ano e 6 meses. Então, esses falsos apóstolos que Paulo menciona no capítulo 12, versículo 1, versículo 11, ele está respondendo, dizendo de que se esses tais falsos apóstolos falavam que tinham experiências extraordinárias, sobrenaturais,
E por causa disso, diziam que Paulo não tinha essas experiências. Paulo, então, com todo constrangimento, ele refuta este argumento, e a gente encontra umas dessas refutações exatamente no capítulo 11, versículo 21, versículo 22, quando ele diz: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Ou seja, Paulo aqui está dizendo de que se eles se dizem ser o que eles estão dizendo que são, ele é muito mais ainda. E então Paulo enuncia uma experiência poderosa que ele teve, arrebatadora, há 14 anos atrás, onde ele foi até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, se fisicamente ou apenas em visões, ele não sabe. Mas o que ele sabe é que ele esteve no terceiro céu. Na cosmologia judaica, o primeiro céu são as nuvens, segundo céu estão as estrelas e os astros, e no terceiro céu está o trono de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus. E a Bíblia diz que ele então experimentou o terceiro céu, a presença de Deus, o Deus eterno, a eternidade, a gloriosa presença do Deus Altíssimo. E diz a Bíblia que ele experimentou de maneira poderosíssima, a ponto de ele não conseguir descrever, porque ele experimentou algo extraordinário, algo indizível, algo inefável, algo insondável, algo inescrutável. E ele menciona isso. Ele diz que foi arrebatado ao paraíso, no jardim, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Oh, irmãos, que momento singular que Paulo experimentou. Mas a Bíblia diz que diante desta visão, ou visões e revelações, algo que estava encoberto, que veio a ser descoberto, que experimentou algo tão extraordinário, ele não se fez, ele não quis que as pessoas olhassem para ele como referência, porque ele não queria que as pessoas, que a igreja, que os seus irmãos olhassem para ele e ofuscassem a glória de Cristo. E ele expressa isso quando ele fala algo indelével nesse texto: pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Isto é extraordinário, porque numa geração em que as pessoas hoje querem evidências, e está em evidência, onde as pessoas querem se autopromoverem, onde as pessoas querem projetar sua capacidade retórica, de articulação, de ideias concatenadas, com filosofias, com linguagens conativas, de persuadir pessoas, no mundo em que nós vivemos hoje, onde os holofotes estão focados no homem e não em Deus. Paulo diz: não olhem para mim, olhem para Deus. Não ouçam a minha fala, mas ouçam a fala de Deus. Talvez seja exatamente isso que nós estamos precisando na igreja evangélica. É isso que nós estamos precisando como cristãos, de tirar o foco em nós e sermos tão somente aquilo que Cristo disse, que nós somos luz do mundo. Mas essa luz que nós somos, ela não é produzida naturalmente.
Assim como o sol tem luz própria e a lua não, e o sol reflete na lua, e a lua reflete e dá sua luminosidade, assim também somos nós. Cristo Jesus é o sol da justiça, e esse sol da justiça ilumina nossas vidas, para que a gente possa iluminar o mundo com a glória de Deus. Paulo está dizendo isso, mas ele experimentou algo indizível, ele experimentou algo celestial. E aí então vem a segunda parte dessa pregação, a segunda argumentação, que são as aflições do apóstolo. Primeiro ele tem as visões e revelações, agora ele vai falar das suas aflições. É como se ele estivesse falando de algo tão sobrenatural, algo que gerou nele um impacto tão poderoso, tão tocante, impactante, e ele saísse desse trono de Deus e começasse a passar agora por um estágio de aflições. É exatamente o que aconteceu com o próprio Cristo no seu batismo. O evangelista Marcos diz que ele foi batizado por João Batista, e quando ele estava sendo batizado, havia uma pomba, simbolizando a presença do Espírito Santo de Deus. E quando João batiza, naquele momento Jesus recebe a plerô, ou seja, a plenitude do Espírito sobre ele. E ele então ouviu, como as pessoas que estavam ouviram, uma voz que ecoou do céu, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Ali está a trindade de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus. E diz a Bíblia que depois daquele momento tão poderoso, tão singular, o Espírito de Deus conduz o Senhor, não outro, o Espírito de Deus conduz o Senhor Jesus para o deserto para ser tentado, e ele foi tentado com todas as agruras malignas sobre a sua vida. Tentações sobre as suas emoções, tentações sobre a sua volição, que é a sua vontade, e tentações na razão. Ele então é tentado. Esse texto está falando disso também, de certa maneira, porque Paulo experimentou algo tão maravilhoso, mas a Bíblia diz: para que eu não me ensoberbecesse, para que o meu coração não fosse altivo, para que eu não me exaltasse, foi-me posto um espírito na carne, permitido por Deus, através de um mensageiro de Satanás. E é interessante porque a palavra mensageiro nesse texto é ângelos, ou seja, um anjo caído. E aqui, irmãos, eu creio que esse segundo argumento, ele é pedagógico. Se a experiência de Paulo no terceiro céu o levou a momentos lindos de Deus na vida dele, agora as aflições vai tratar na vida de Paulo de aspectos que eu reputo ser pedagógicos. Aqui há uma pedagogia em relação à aflição e o sofrimento do apóstolo que eu e você precisamos aprender nessa noite. E o primeiro argumento que eu creio que as aflições geradas em nós, permitidas por Deus sobre nossas vidas,
ela é pedagógica porque nos ensina a evitar, irmãos, a evitar a altivez. Versículo de número 7. Vamos para o texto? E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Isso aqui é importante. Paulo experimentou a glória de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus, e para que ele não se exaltasse, para que ele não pudesse contar, para que ele não pudesse ser o dono da paçoca, para que ele não pudesse dizer, olha, eu sou o cara. O Senhor baixa a bola dele, e ele diz, o Senhor baixou a minha bola. O Senhor permitiu que Satanás, o mensageiro de Satanás, colocasse um espinho na minha carne. Nós sabemos, irmãos, que o inimigo não tem poder sobre nossas vidas, ele está debaixo dos pés do Senhor. Você crê nisso? Mas Deus permite muitas vezes que nós passemos por dramas e situações para que o nosso coração não se torne um coração altivo, soberbo, orgulhoso, vaidoso. A Bíblia diz que esse espinho, a palavra espinho é skolops, que significa estaca. Algo que atravessou o apóstolo a ponto de ele perder o fôlego de sofrimento. Alguns estudiosos dizem que esse sofrimento de Paulo, esse espinho na carne, eram as perseguições dos seus algozes, até mesmo desses falsos profetas. Outros dizem que foram as lutas espirituais que Paulo enfrentou e os dilemas da sua alma. Outros entendem ser uma doença física. Eu também, irmãos, eu creio que aqui está se falando disso. Eu creio que Paulo tinha um problema de enfermidade quanto à sua deficiência, era uma deficiência visual. Quando ele escreve Gálatas capítulo 4, ali dá uma clareza um pouco sobre isso, lança a luz, de que ele diz que escreveu a carta aos Gálatas em letras grandes. Há uma possibilidade de ser isso. Mas o fato, irmãos, é que era um espinho na carne de Paulo, e Paulo sofria muito com isso. Muito com isso. Eu não sei qual é o espinho na sua carne. Talvez você esteja enfrentando um espinho na carne que seja uma perseguição ferrenha de uma pessoa que tem se levantado contra a sua vida. Talvez o seu espinho na carne é a luta diária que você tem para manter o seu casamento. Talvez o seu espinho na carne seja com relação a um filho, uma filha, que está longe dos caminhos do Senhor. Talvez o espinho na carne seja um dilema, uma inquietação, uma enfermidade que você tem clamado o tempo todo, até desfalecer e perder o fôlego, como se tivesse sido empalado, se tivesse sido completamente recebido uma farpa ou então uma estaca e que você não consegue respirar. Eu não sei qual é. Mas esse texto aqui está dizendo de que foi posto isso na vida de Paulo para que ele não se exaltasse, ele não ficasse com o seu orgulho completamente potencializado. E isso aqui é um ensinamento para a gente. Porque a gente vive nesse tempo. Tem muitos líderes que estão se colocando numa posição altiva demais. Tem muitos líderes, pastores, presbíteros, evangelistas, seja o nome que é dado nas denominações que nós sabemos e conhecemos, mas tem muita gente que está com o coração altivo, com soberba, tentando demonstrar, falar, se colocar numa posição
de ser o centro de radiação da Terra. Tem pessoas hoje que dizem: só eu posso pregar, só eu posso falar, só eu tenho conhecimento teológico, só eu posso interceder pelos irmãos, só eu posso ungir, só eu posso fazer isso, só eu posso colocar a mão, só eu posso ministrar, só eu posso, só falta dizer que nem Jesus: sem mim nada podeis fazer. E eu quero falar isso para a igreja presbiteriana de Manaus também. Que Deus nos livre da altivez, que Deus nos livre do orgulho, da vaidade, da prepotência, da arrogância. Que Deus nos livre, irmãos e irmãs, que o nosso coração seja um coração mais humilde, seja um coração mais submisso e dependente de Deus. Nós precisamos começar a pensar a respeito disso. Dentro de casa, sermos mais cordatos com os nossos familiares. Deixar da arrogância. Tem gente que desenvolve um conhecimento acadêmico, uma capacidade intelectual e começa, de alguma maneira, a subjugar, começa a despersonalizar outras pessoas. Isso é do diabo. Todo conhecimento foi o Senhor que te deu e me deu. Toda graça, toda dádiva, tudo vem do Senhor. Tudo vem do Senhor, irmãos. E se vem do Senhor, tem que voltar para o Senhor. E tem que voltar para o Senhor através das nossas vidas, como se fosse um aroma suave, agradável às narinas de Deus. Então, meu comportamento, a minha atitude, a minha postura tem de ser aquela que o Senhor Jesus disse claramente, que somente os humildes herdarão a terra. E a palavra humildade no texto de Mateus capítulo 5 é a palavra grega pictos, ou seja, totalmente desnudado, totalmente aberto, sem nenhum tipo de expressão, de projeção, de posicionamento, de achar de que é melhor do que o outro. Porque todo soberbo é legalista, todo soberbo e altivo é legalista, quer impor sobre os outros as suas opiniões e despersonaliza as pessoas. Isso não é de Deus. Homem de Deus, mulher de Deus, quando fala das coisas de Deus, as coisas geram constrangimento, alegria, as pessoas sentem que vem de Deus, da graça de Deus, não machucam as pessoas. Nós não fomos chamados, irmãos, para quebrar a cana quebrada, não apagar a torcida que fomega e nem colocar ninguém exposto em praça pública. Nós fomos chamados para sermos instrumento de restauração para a glória de Deus. Paulo nos ensina essa pedagogia aqui, para que eu não me exaltasse. E Paulo tinha todo motivo para se exaltar. Nós estamos diante do maior teólogo da história. Nós estamos diante do maior plantador de igreja da história. Nós estamos diante do maior missionário da história. Nós estamos diante do maior expositor do conhecimento de Deus da história. Nós estamos diante do maior escritor para a edificar a igreja cristã do Novo Testamento. Nós estamos diante de um homem que tinha um profundo conhecimento e uma intimidade com Deus. Esse homem não se arvorou dele mesmo. Que ninguém me veja, ninguém ouça a minha voz, mas ouça a voz de Deus. Essa é a fala da igreja. A igreja precisa dizer: não quero que vocês ouçam a minha voz, mas Brasil, igreja, vocês precisam ouvir a voz de Deus. Segundo elemento pedagógico nesse texto, que me leva assim a ter que constrange a minha vida. Essa pedagogia da aflição, do sofrimento, nos leva também a entrarmos numa experiência de inteira dependência de Deus. Inteira dependência de Deus.
versículo de número 8 diz assim: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de quem? De mim. 3 vezes. 3 vezes ele pediu ao Senhor. Isso aqui é carregado de súplica. Isso aqui é carregado de alguém que está suplicando: Senhor, tira esse espinho de mim. Senhor, tira esse espinho de mim. Tira essa dor que eu estou sentindo. Senhor, tira. Você não já orou assim alguma vez? O Senhor Jesus estava no Getsêmani, lugar da prensa. Um local onde a azeitona era prensada, moída, para dar o óleo da oliveira. Jesus vai ao Getsêmani. Ele sai de Jerusalém, atravessa o Vale do Cedron e chega no Monte das Oliveiras. E ele está no Monte das Oliveiras. Ele pede para os seus discípulos permanecerem ali e leva mais 3 com ele para um outro lugar um pouco mais distante e pede para que eles estejam intercedendo pela vida dele. Ele está prestes a ser levado para o Gólgota. E diz a Bíblia que Jesus, ele se prostra sozinho e deixa os seus 3 discípulos entendendo que eles estão orando. E ele começa a clamar dizendo: Senhor, passa de mim este cálice. Ele começa a transpirar suor de sangue. E ele volta e encontra os seus discípulos dormindo. Ele diz: por que vocês não podem ficar acordados, ao menos neste momento de aflição, e vocês possam estar orando comigo? Orar e vigiar. E ele vai novamente para um lugar distante, um pouco mais alto no Monte das Oliveiras, e continua intercedendo. Os discípulos voltam a dormir e ele começa a orar, dizendo: Pai, passa de mim este cálice. Havia ali uma agonia, havia ali um sofrimento, porque ele sabia que toda a maldição do mundo viria sobre ele. Meus irmãos, ele volta e os seus discípulos mais uma vez estão dormindo, e ele fala: orai e vigiai. E pela 3ª vez ele continua clamando ao Pai, clamando ao Pai, clamando ao Pai, que o Pai aliviasse a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia. E ele estava ali transpirando, e naquele momento de clamor, 3 vezes pedindo que o Senhor aliviasse, tirasse dele todo o sofrimento, toda a agonia. A Bíblia diz que ele entrou num estado compulsivo de sofrimento, por causa da densidade do pecado. O pecado da humanidade. E naquele momento, o anjo do Senhor o assistiu. Paulo clama 3 vezes. E o Senhor não respondeu a oração para aliviar a dor do apóstolo. Talvez você esteja clamando: Senhor, eu preciso que o Senhor me alivie, eu preciso que o Senhor tire esse peso, eu preciso que o Senhor arranque isso da minha vida. Senhor, eu não estou mais aguentando, Senhor, eu não estou aguentando. E aí, irmãos e irmãs, na resposta de Deus, que nós esperamos ser tão afirmativa, tão incisiva, dizendo: sim, eu estou liberando, esse Deus diz não para você. Eu não vou responder isso para você, Paulo. Eu não vou responder dessa maneira como você quer, porque eu sei o que é melhor para você. Nesse momento, irmãos, Paulo tem a plena convicção de que ele poderia clamar, e o Senhor não iria tirar, porque ele tinha clareza que ele estava completamente dependendo única e exclusivamente de Deus. Sabe, você talvez esteja clamando, e a resposta ainda não veio.
Mas eu quero dizer uma coisa para você. Sabe por que você não chutou o pau da barraca ainda? Sabe por que você não desistiu do seu casamento? Sabe por que você não desistiu da sua caminhada ministerial? Sabe por que você não desistiu do seu chamado? Sabe por que você não desistiu da sua vida, do seu filho, do seu casamento, das relações interpessoais, até mesmo das dores que você enfrenta? Sabe por quê? Porque há uma atmosfera espiritual envolvendo você. Você não vai cair, você não vai ser derrubado, você não vai para o poço, porque você está nas mãos do Senhor. É um ambiente que eu não sei explicar, mas eu quero dizer para você, você está nas mãos do Senhor, nas mãos do Senhor. É por isso que você pode ficar tranquilo, porque se há um ensino pedagógico da sua aflição, é que você depende unicamente de Deus. Tem horas na nossa vida que é só Deus. Só Deus. Terceiro ensino pedagógico desse texto é que ele evidencia a suficiência da graça de Deus em nossas vidas. Versículo de número 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aqui está a razão. A razão de você não desistir. Paulo clamou 3 vezes: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Talvez você esteja orando isso há muito tempo. Talvez você esteja clamando a Deus há muito tempo. Senhor, eu não aguento mais esse espinho. Senhor, alivia. Senhor, tira de mim isso. Eu não consigo mais caminhar. Esse texto diz: Paulo, eu não vou tirar esse espinho. Maria, eu não vou tirar esse espinho. João, eu não vou tirar esse espinho. José, eu não vou tirar esse espinho. Francisco, eu não vou tirar esse espinho. Sabe por que eu não vou tirar? Porque a minha graça te basta. Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente, Paulo. Esse espinho que está em você é doloroso, mas minha graça é muito maior, porque a minha graça é melhor do que a vida. Olhe, talvez Deus tire esse espinho de você, porque Ele pode dizer: sim, eu vou tirar. Talvez Ele diga não para você, ou talvez Ele diga: espere. Mas independentemente de qualquer coisa, se o céu está em silêncio, se o céu está encerrado, se as nossas petições não têm sido ouvidas pelo Senhor, no sentido de debelar as nossas lutas, eu posso lhes garantir de que a graça de Deus, ela é suficiente para você continuar vivendo no meio da dor, do sofrimento, da angústia, da perseguição, da frustração, da tribulação. Deus continua sendo Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã. Fique firme em nome de Jesus, porque a graça de Deus é suficiente. Ele conhece os seus sofrimentos, Ele conhece a sua dor, Ele sabe das suas angústias, Ele sabe das suas enfermidades, e Ele vai enxugar toda a sua lágrima, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Ele é extraordinariamente poderoso para aliviar toda a nossa dor para a glória de Deus. A graça de Deus. É a graça de Deus. É a graça de Deus, irmão. Sabe por que você vem todo domingo aqui? Pela graça.
Porque tem dia que a gente não tem vontade nem de levantar. Tem dia que a gente não tem vontade nem de sair do quarto. Tem dia que a gente tem vontade, irmãos, de dizer: Senhor, toma minha vida. Quantas pessoas já pediram a morte diante de tanta dor? Mas sabe por que você não faz isso? Porque a graça de Deus é que nos sustenta. Sustenta a gente. É a graça. E aí, esse texto me ensina algo lindo, quando ele diz ainda no versículo de número 9, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Isso aqui é o nosso fortalecimento. Sabe, no mundo onde as pessoas cultuam a personalidade, no mundo onde as pessoas dizem para a gente assim: quando você se levantar, olhe no espelho e diga: você tem o poder. Olhe para o espelho e diga: você é o cara mais lindo da face da terra. No mundo onde as pessoas dizem de que você não pode demonstrar fraqueza, porque as fragilidades denotam e demonstram que você está em pecado. No mundo onde as pessoas dizem que o crente não pode sofrer, que o crente não pode ficar enfermático, doente. No mundo em que as pessoas dizem que todo tipo de enfermidade é porque está sobre você um espectro do mal, e portanto você tem que rejeitar isso e entrar num estado alfa, zen, dizendo: não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada. É balela. É balela. Crente sofre sim. Crente tem dor sim. Crente se angustia sim. Gente tem sofrimento sim. E o que alivia não é a capacidade de autopromoção ou de massageamento espiritual do nosso ego que vai resolver isto. O que resolve é nós reconhecermos quem nós somos, as nossas limitações, as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. Paulo disse: ei, Senhor, eu sei quem eu sou, eu sei das minhas fraquezas. Ele disse em Romanos capítulo 6, desventurado homem que sou. É uma luta grandiosa. Ele disse em Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis o desejo da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e elas são opostas entre si. Há uma luta aqui dentro, entre o velho Francisco e o novo Francisco. É uma batalha, é uma guerra que nós travamos, é uma luta grandiosa, e Deus quer que a gente diga para Ele: Senhor, é isso mesmo. Sabe, irmãos, sabe, isso é muito sério na nossa vida. Sabe, existem pecados em nós que nós temos receio de falar, nós nos assombramos com ele, nós temos medo de entrar no recôndito, nos porões da nossa existência e trazer à tona de tão horrendo que são os nossos pecados. Por isso que em Romanos capítulo 8, o Espírito Santo de Deus nos leva a essa compreensão, dizendo: nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha, a fraqueza se aperfeiçoa é no poder de Deus. Eu e você vamos caminhar de glória em glória, com todos os nossos sofrimentos, mas no poder de Cristo Jesus. É isso, irmãos. É isso. É o poder de Deus em nós, nas nossas fraquezas, nas nossas dores, nas nossas angústias. E finalmente, versículo 10 nos ensina algo maravilhoso. A pedagogia da aflição nos leva a viver Cristo acima das circunstâncias. A pedagogia do sofrimento nos leva a viver
Cristo acima das circunstâncias. Versículo de número 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que paradoxo. Quando eu li esse texto e refleti nele, falei, Paulo é masoquista. O cara para gostar de sofrer. E ele diz, eu sinto prazer. Irmãos, alguém aqui tem prazer? Hoje eu acordei com uma enorme vontade, vou sofrer. Alguém já pensou assim? Hein? Alguém já teve essa bendita ideia de levantar e falar, hoje eu quero passar pelos aguilhões, eu quero ser cutucado, eu quero ser fustigado, é hoje, eu estou com essa enorme vontade, vem em mim, como diz o pessoal. Mas o que ele está dizendo? É porque ele está em aflição. E ele chega à conclusão que ele sentir prazer não é uma questão masoquista, não é uma questão de gostar de. É que ele descobriu algo fantástico, que quem tem Cristo na sua vida, é feliz, é um bem-aventurado, não porque as coisas vão bem. Ser de Cristo e ser uma pessoa bem-aventurada e feliz, é porque apesar das circunstâncias, a minha alegria, ela não está embasada nessas circunstâncias. A minha alegria, ela é ultra circunstancial. A minha alegria no Senhor Jesus não depende das coisas que estão acontecendo, se são boas ou não. Eu não sou feliz porque as coisas estão legais, então digo, poxa, agora eu estou feliz. Ou então a coisa assombrou, não é? A coisa ficou complicada, então agora eu estou triste. Não, todos lavados pelo sangue do Cordeiro têm maior prazer de dizer, apesar da aflição, apesar da perseguição, apesar das tribulações, apesar de todas as aflições e tentações, eu me alegro no Senhor, porque eu sei que a minha alegria está em Cristo Jesus. Foi isso que o profeta Abacuque disse. O profeta Abacuque falou sobre isso, dizendo que ainda que a erva não floresça, ainda que não haja o óleo da oliveira, ainda que não haja paz no campo para o gado comer, ainda que eu esteja passando as mais terríveis agruras da minha vida, o profeta está falando, mesmo assim, eu me alegrarei, porque o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha rocha, e eu andarei altaneiramente. Glória a Deus por isso. Agora nós podemos dar um glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nossa vida, a nossa caminhada, ela é assim. Tem momentos que nós temos experiências gloriosas. E tem momentos que nós passamos pelas grandes aflições. Mas seja nas grandes revelações de Deus, através da sua palavra na nossa vida, seja nas aflições, nós somos do Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. E nós vamos caminhar como peregrinos dessa terra, até a volta do Senhor, ou até o dia em que estaremos face a face com Ele, onde nós um dia, juntos com Ele, poderemos adorá-lo, exaltá-lo, e na festa, nas bodas do Cordeiro, possamos dizer ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele todo o louvor, toda a glória, todo o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar.
pedir aos meus irmãos pastores e presbíteros que venham aqui. Nós vamos ministrar. Os nossos queridos diáconos, por favor, podem subir também, meus irmãos, conosco hoje, por favor. Os diáconos também, por favor, subam aqui. Eu gostaria de orar por você, mesmo assentado. Gostaria que você pensasse nesta palavra e colocasse diante do Senhor. Podem sentar, meus irmãos queridos. Podem sentar. Podem sentar. Juntos. Quem não tiver cadeira pode ficar em pé atrás. Não tem problema nenhum. Irmãos, tem mais cadeira aqui. Por favor, sentem-se. Isso. Eu quero orar pela sua vida. Nós queremos orar. Hoje, irmãos, é daqueles dias que até eu mesmo gostaria de ser ministrado. Por isso eu vou pedir ao pastor Wellington que fizesse a oração e após a oração conduzisse a ceia do Senhor. Senhor nosso Deus, está escrito que o Senhor nos sonda e o Senhor nos conhece. É verdade. Então, Senhor, nenhum de nós aqui estamos escondidos perante o Senhor. É impossível. E pela Tua palavra, Senhor, estamos expostos. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos ensine a fazer exatamente a vontade do Senhor. E que o nosso comportamento diante da sociedade, onde estamos inseridos, revele a glória do Senhor. Nos abençoe, Senhor, para que sejamos sal e luz onde quer que chegarmos. Quero pedir ao Senhor aqui que o Senhor abençoe grandemente as pessoas que estão pela internet nos vendo e nos ouvindo. O Senhor seja com elas nas suas casas. E agora, Senhor, pedimos também que o Senhor nos abençoe nesses momentos agora de reflexão, que a Tua palavra nos ensina quanto ao momento da ceia do Senhor, que nós devemos nos examinar a nós mesmos, para depois comermos do pão e bebermos do cálice. Agora, Deus eterno, nos prepare para esse momento tão solene, tão magnífico, tão íntimo, comunhão, intimidade. Nos abençoe para esse momento precioso. E em nome de Jesus, damos graças ao Senhor. Amém. Meus amados, abram suas Bíblias. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, nós vamos ler aqui as instruções, a partir do verso 23. Quais são as instruções do Senhor para que nós tomemos a nossa ceia? Todos os irmãos, membros dessa igreja e membros de outras denominações que estão aqui conosco essa noite, que estão em comunhão com a sua igreja, vocês estão convidados a participar da mesa do Senhor. Todos. Se você ainda não foi batizado ainda, procure quanto antes saber informações. Nós temos ali uma secretaria de informações para que isso possa ser lidado, tirar toda e qualquer dúvida. Mas vamos aqui para as Escrituras Sagradas. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. E diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes,
e não poucos os que dormem. Não poucos que dormem. Feche seus olhos aí no seu lugar e fale com o Senhor. Se tem alguma coisa para confessar, confesse. Abandone e participe da ceia. Bendito é o teu nome, Senhor Deus. O Senhor foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Agora, Senhor, somos convidados, a noiva à volta de sua mesa, participando do que o Senhor instituiu, o sacramento. Te agradecemos pelo pão, pelo vinho, que nos faz lembrar que Cristo Jesus morreu e derramou o seu sangue por nós. Mas há esperança. E a esperança é que tomaremos novo com o Senhor na glória. É por isso que anunciamos a sua morte, até que o Senhor venha. Que a sua bênção esteja no nosso coração. Confessamos a ti os nossos pecados e pedimos, Senhor, nos ajude, nos perdoe, pois tomaremos do pão e do vinho com temor, tremor, reverência e também gratidão pelo perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos convidar aqui agora os presbíteros, diáconos, para que possam servir a ceia do Senhor enquanto o grupo de louvor ministra a adoração ao Senhor nosso Deus. Vamos servir. Aleluia. Aleluia. Os irmãos, por favor, aguardem os presbíteros e diáconos chegarem nas suas posições, e assim que eles chegarem, os irmãos podem levantar e começar a tomar seu pão. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos livrar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz. Príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Deus Emanuel, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono.
alegria profunda no meu coração. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e com suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos livrar de toda iniquidade. Jesus, Pão da vida. pão da vida. Jesus, Deus do mundo, Príncipe da paz. príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emmanuel. Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe a adoração. Irmãos, foi alguém de nós omitido na distribuição do pão e do vinho? Se o foi, desejando ceiar, e foi omitido, levante uma das mãos, por favor, para que nós possamos chegar até você. Ok, então aqui estamos todos. O Senhor Jesus, naquela noite que foi traído, ele tomou o pão e partiu, dizendo aos seus discípulos: isso é o meu corpo, que é dado por vós. O Senhor abençoou aquele pão e disse: é o meu corpo que é dado por vós. Comamos, irmãos. Depois de haver ceado, o Senhor tomou um cálice. Por favor, amados, tomemos aqui o cálice. E o Senhor disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes, em memória de mim. Tomemos, irmãos. Nosso Deus, até que o Senhor venha, celebraremos esse momento, sabendo que o Senhor é fiel na sua palavra, e o Senhor virá. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é fiel na sua palavra. O Senhor virá.
E nós celebraremos, Senhor, esse momento especial em nossas vidas. Momento de graça. Ó Senhor, louvado seja o teu santo nome. Nos abençoe, nos fortaleça, para que em todo o tempo nossas vestes sejam alvas diante dos homens, diante do Senhor. E em todo o tempo levantemos mãos limpas diante do teu altar de glória. E para a glória de Deus oramos. Recebam agora a bênção, irmãos. Pode fazer. Povo de Deus, recebam a bênção. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas e ternas consolações do Santo Espírito de Deus pousem sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs e de toda a igreja do Senhor espalhada na face da terra, hoje e sempre.